Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria de te perguntar em relação aos times que subiram para a primeira divisão agora, né? Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia são equipes que estavam na Série B, mas são times grandes. Esse retorno desses times aumenta também o sarrafo ali da disputa desse campeonato brasileiro? Você vê até mais disputado agora essa parte de cima, com tantos times grandes retornando à elite? Obrigada. Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente olha principalmente para o peso da camisa, para a história de todos esses clubes, eu acho que, sem dúvida, por esse lado, tende a ser um dos brasileiros mais difíceis ou dos mais disputados dos últimos anos, né? Mas isso é um fator. Depois tem o fator campo, que é o que cada equipe vai apresentar, como vai se comportar, enfim. Eu acho que, até pegando o gancho da primeira pergunta sobre a gente enfrentar o Atlético Mineiro, eu acho que nesse brasileiro não vai haver vida fácil, como não houve nos últimos anos. Mas todos os jogos, são grandes equipes. O investimento, de uma maneira geral, de todas as equipes tem crescido nos últimos anos, todo mundo tem se reforçado, a gente tem tido a entrada das SAFs, como é o próprio caso do Vasco aqui, então eu acho que tem tudo para ser um campeonato ainda mais equilibrado do que foi nos últimos anos. Barbieri, boa tarde. Fábio, do canal Fanático Vascaíno. Até o clássico com o Flamengo, em que o Vasco venceu por 1-0, mesmo na derrota para o Fluminense, o Vasco foi elogiado pelo seu desempenho, pela sua atitude dentro de campo e pelos resultados, obviamente, que vieram. Depois do clássico com o Flamengo, excetuou no jogo do Bangu que venceu, o Vasco não conseguiu mais vencer. Você falou que teve esse tempo para preparar, para identificar. Onde é que o Vasco errou a partir daquele jogo do Bangu, que venceu, mas depois que não consegue mais vencer? Você identificou o que aconteceu com o time, que houve uma queda de rendimento, tem a ver com a eliminação na Copa do Brasil, que pesou, e o Vasco não voltou a vencer. E queria que você falasse do Andrei, porque se perguntasse a 10 torcedores, 11 queriam o Andrei de volta. E muitos reclamam, mas o Andrei e o Jair não estão conseguindo jogar juntos. Você também consegue identificar uma dificuldade do Andrei em posicionamento junto ao Jair? Olha, eu acho que o que mudou do jogo para o Bangu e dos outros jogos em diante, e aí eu faço uma exceção ao ABC, já falei sobre isso, foi um jogo que a gente realmente não conseguiu jogar em bom nível. Eu acho que o que mudou não foi o rendimento, foram os resultados. Porque eu acho que, por mais que a gente tenha perdido os 2 jogos contra o Flamengo, a gente criou possibilidades para ter um resultado diferente. A gente acabou perdendo o jogo, mas em especial no último jogo do 3-1, se você fosse pegar por aquilo que as duas equipes apresentaram, nós seríamos justos vencedores se a gente tivesse tido a eficiência que a gente não teve, né? E eu falo isso com a maior clareza de que esse justo vencedor não existe no futebol, a eficácia e a eficiência prevalecem, mas eu acho que a gente conseguiu ter bons rendimentos, a gente não conseguiu transformar isso em resultados. E eu acho que isso teve principalmente a ver com a questão da eficácia. A gente não conseguiu ser eficiente num bom número de oportunidades que a gente criou, e isso teve um peso importante. Depois a gente tentou ajustar outras questões, tanto defensivas como ofensivas. Eu acho que a gente segue nesse caminho, eu acho que essa oscilação faz parte do desenvolvimento de uma equipe que ainda não está plenamente desenvolvida, que não está ainda completamente formada. A gente teve, como eu disse, jogadores chegando, jogadores em que o Capasso mesmo é um que chegou durante, entrou numa situação, até nesse 1-0 que a gente ganhou com pouco tempo de treino, entrou numa fogueira e foi muito bem, depois oscilou o rendimento dele, houveram outros jogadores, o Andrei veio na mesma condição, porque veio de um período de inatividade de jogos, vinha treinando, oscilou, teve jogos em que não conseguiu ter o melhor desempenho, mas no último jogo teve um desempenho bom. E aí, caminhando para o segundo ponto da pergunta, não, eu não acho que eles tenham tido dificuldade de se entender, cada um tem ocupado um espaço diferente do campo. As dinâmicas que o Andrei tem imprimido são diferentes da dinâmica do Jair, porque a gente tem jogado de uma maneira um
pouco diferente, até pelo posicionamento do Alex mais do lado esquerdo, aproveitando a subida do Piton, do outro lado é o Peck e o Puma. São 4 jogadores com características diferentes, mas o Andrei tem se adaptado, tem conseguido chegar à frente, tem conseguido finalizar, o Jair também. Eu acho que esse período de treinamento foi importante para eles se entenderem ainda mais, e acho que a gente tem condição de, no sábado, demonstrar isso, fazer um grande jogo, ter um grande rendimento. O Totti, bate velocidade do nosso Vasco. No último jogo contra o Flamengo, você foi questionado sobre o que o Vasco poderia almejar no Campeonato Brasileiro. Tu falou que não sabia, porque não tinha ainda estudado os outros adversários do Campeonato Brasileiro. Só sabia que tinha enfrentado no Campeonato Carioca. E agora, como você avaliou os outros adversários, além do Atlético Mineiro, o que o Vasco pode almejar? Você que não quer criar expectativa na torcida, mas tem uma meta para ser atingida. E sobre também, você sempre gosta de enfatizar, de não deixar o adversário acomodado, ter uma zona de conforto dentro do jogo. Vai continuar com essa filosofia ou vai depender do adversário? Bom, em relação a estudar os adversários, eu posso dizer que nesse momento eu estudei muito bem o Atlético Mineiro. Então ainda faltam muitos outros para eu poder ser assertivo em relação ao campeonato. O que eu posso dizer, e aí respondendo o outro ponto da sua pergunta, é que sim, a gente vai continuar com essa ideia, com essa filosofia de não deixar os adversários cômodos no jogo, de tentar ser uma equipe agressiva. O que vai variar em função do adversário, mas também da estratégia, é muitas vezes a altura do bloco. Em alguns momentos a gente vai fazer isso mais próximo do gol deles, em outros momentos vai oferecer alguns espaços, então ser mais agressivo, dirigindo eles para onde a gente quer. Isso não vai mudar, porque, como eu tenho dito, é o desenvolvimento. A gente apresenta as ideias, a gente treina elas, coloca elas em prática, vê aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, e não necessariamente abandona as ideias quando não funcionam da maneira que a gente queria. A gente volta nelas e trabalha novamente para entender como a gente pode melhorar, como a gente pode potencializar aquilo. E se em um dado momento a gente entender que qualquer ideia não tem perspectiva de dar certo, aí sim a gente muda. Eu não acho que exista uma única maneira de jogar, não sou um treinador que pensa assim, não acho que exista uma única maneira de se viver a vida. Eu acho que existem muitos modos, e eu acho que o futebol, como é uma extensão, uma expressão daquilo que é a vida do ser humano, também existem muitos modos de se jogar, de se vencer, de se criar alternativas, e a gente está trilhando um caminho agora que tem a ver principalmente com o elenco que a gente tem, com as características dos jogadores, e a ideia é que a gente possa ser assertivo nesse caminho. Em algum momento, se a gente entender que isso não vai dar frutos, a gente muda essa rota.